Bom, pessoal, vou deixar então os colegas falarem, né? Vão ter a parte deles para falarem. Eu vou iniciar porque a gente tem bastante conteúdo para assistir hoje. O Rose, eu posso contar com você então para passar a apresentação, por favor? Já já a gente disponibiliza o link de presença, tá, pessoal? Então a gente vai começar hoje falando um pouquinho das diferenças do novo PGD. Vamos lembrar que o primeiro PGD, na verdade, ele foi uma adaptação que foi feita para o teletrabalho da pandemia. Então, naquele novo PGD, se tinha uma dinâmica de listar as atividades que você faria ao longo de um período e a chefia avaliava as entregas daquelas atividades, né? Então ficou uma questão muito assim, até que se criou-se aquela crença de que eu cumpri minhas atividades, eu cumpri minha carga horária, então se eu terminar minha carga horária um pouco mais cedo que eu cumpri as atividades, está tudo certo. E essa dinâmica trouxe alguns prejuízos no âmbito da administração pública federal, e aí o pessoal resolveu remodelar um pouco a dinâmica do PGD para a proposta, para a finalidade essencial dela, que é a questão da gestão do desempenho. A administração pública ela vem num processo de aperfeiçoamento dos seus programas de gestão. Então, esse novo PGD ele vem carimbar a questão do serviço público, assimilar as diretrizes de gestão do serviço público, poder demonstrar para a sociedade o seu planejamento, a sua execução e suas entregas. Então, esse novo PGD, ele traz essa proposta, né? Então, para além dessa parte mais gerencial da nova proposta, falando assim em questões objetivas, a instrução normativa do novo PGD ela traz escrito previsão de vedações da participação de servidores, dependendo dos seus vínculos. Vínculos, quando a gente fala, é a questão do tipo de trabalho que é desempenhado, né? O tipo de instituição que você está vinculado, o setor, se tem natureza de atendimento ao público ou não, e a situação funcional dos servidores. Ela traz uma novidade, que é apontamento do nível de produtividade a ser alcançado. Então, você tem um planejamento de atividades, você negocia com a sua chefia o tempo de cumprimento dessas atividades, e aí você consegue mensurar a produtividade, né, dentro daquele planejamento de entregas que você fez. Ele vem também, traz uma novidade, que é a indicação do conteúdo mínimo a ser observado do termo de ciência e responsabilidade. A instrução normativa anterior, ela não trazia esse conteúdo do termo de ciência e responsabilidade. Nessa nova normativa, ela traz o conteúdo mínimo, direciona para esse documento o registro do alinhamento feito entre a chefia e o servidor, do que foi negociado para um determinado prazo, quais são as condições de ambas as partes. Por exemplo, você tem que destinar um número de telefone para contato, no termo de ciência e responsabilidade, você tem que informar o horário que você vai estar disponível para atendimento. Então, tudo isso foi direcionado para o termo de ciência e responsabilidade. No termo de responsabilidade também vai constar a definição dos prazos de antecedência mínima para convocação para reuniões presenciais, por exemplo. Trouxe a regulamentação por completo das possibilidades de autorização do teletrabalho no exterior, que a gente não tinha, e traz a questão do incentivo à gestão por resultados, que foi aquela abordagem que eu fiz no começo. Pode passar, Rose. Bom, reforçando a questão das modalidades, permanecem as mesmas. Nós temos o programa de gestão na modalidade presencial, onde você, em todas as modalidades, é importante ressaltar que tá dispensado o registro, né, da frequência em qualquer dispositivo eletrônico. Então, não
A partir do momento que você faz adesão ao PGD, você não tem necessidade de registrar a frequência, mesmo nos dias que você comparece à unidade presencialmente. Existem códigos que vocês já estão acostumados, quem já está no PGD, que são códigos específicos para cada, códigos de frequência, né? Que eles são específicos para cada condição do PGD. Então, tem um código específico para quem faz o PGD presencialmente, para quem faz a modalidade de teletrabalho integral ou parcial. Então, é importante deixar bem fixo isso, que não tem necessidade de registrar frequência quando você adere ao PGD. Então, no PGD presencial, você vai aceitar todas as condições do PGD, vai fazer seu termo de ciência e responsabilidade, contudo, você comparece presencialmente na instituição para desenvolver suas atividades dentro do horário alinhado com a chefia e registrado no seu termo de ciências e responsabilidades. Na modalidade de teletrabalho, existem duas possibilidades. O PGD integral, onde você exerce integralmente as suas atividades no local escolhido por você. E também tem o PGD parcial, onde parte das suas atividades vão ser exercidas no local escolhido por você e parte das suas atividades na sua unidade de exercício e todas as condições também devidamente registradas no termo de ciência e responsabilidade. A adesão ao PGD dependerá, né, do interesse, da pactuação do seu setor, da chefia do seu setor, observando todas as condições necessárias para que os servidores, né, sejam autorizados a aderir ao PGD. Pode passar, Rose, por favor. Agora eu vou falar de algumas regras que são aplicáveis a algumas modalidades do PGD. Então, vamos lá, essas são novidades. No PGD presencial, os servidores que ingressarem no serviço público depois da publicação do ato normativo do IFTM, que autoriza o PGD no âmbito da instituição, eles precisarão, durante o período de estágio probatório, durante o primeiro ano do período de estágio probatório, eles não poderão aderir à modalidade de teletrabalho no PGD. Então, esses servidores que não completaram, ou, na verdade, que estão no primeiro ano de estágio probatório, eles precisam comparecer presencialmente na unidade. Então, que fique registrado essa informação. No primeiro ano de estágio probatório, os servidores não podem aderir à modalidade de teletrabalho, seja integral ou parcial. Eles precisam ir presencialmente. Poderão, por exemplo, aderir ao PGD presencial, mas eles terão que estar presencialmente na unidade. A chefia precisa estar presencialmente para orientar esses servidores, ou, caso a chefia tenha essa condição, ela pode indicar um servidor da equipe para fazer esse acompanhamento presencial. Contudo, essa autorização precisa ser dada pelo reitor do IFTM, que é a autoridade instituidora do PGD. Pode passar. Então, reiterando o que eu já disse antes, teletrabalho. Somente depois do primeiro ano de estágio probatório é que o servidor pode requerer a adesão ao teletrabalho. Os servidores que forem movimentados entre órgãos, por exemplo, redistribuição, colaboração técnica, pessoal que estava cedido no TRE e voltou, pessoal cedido naquelas movimentações que teve quando teve a troca de governo, teve gente que foi cedido, movimentado para os ministérios, né, para essa fase de implementação, voltou para o IFTM, eles precisam se submeter a pelo menos 6 meses de exercício presencial nas suas unidades, tá bom? Servidores submetidos à movimentação setorial, trocou de setor dentro da mesma unidade do IFTM, dentro do mesmo campus ou reitoria, ou teve remoção entre campos. Os servidores se submetem a um período de 6 meses no exercício presencial de suas atividades, ou seja, em todas as situações, nas ambas situações de movimentação, o servidor não pode fazer adesão ao teletrabalho, independente da modalidade. Exceções: no caso da movimentação interna, que é a remoção ou a movimentação setorial,
a chefia poderá avaliar e justificar a redução desse prazo ou a exclusão desse prazo, tá? Então, só para os casos de movimentação interna. Agora, se o servidor do IFTM estava fora e voltou, ele precisa desse período aí de 6 meses em que ele não pode solicitar o teletrabalho. Situações de prioridade, né? O servidor que ingressou no serviço público está naquele período de estágio probatório, e o servidor que vem movimentado e tem essa vedação também para adesão ao teletrabalho. Situações que podem motivar uma revisão disso, e que está prevista na IN, não uma invenção do IFTM, são servidores que possuem algum tipo de deficiência ou possuem dependente com deficiências, pessoas idosas ou acometidas por moléstia profissional, gestantes, lactantes ou com filhos até 2 anos de idade. Tá bom? Pode passar. Algumas regrinhas sobre as modalidades do PGD. Na modalidade teletrabalho, que é aquele ou é integral totalmente no lugar escolhido pelo servidor, ou parcial, onde parte ele faz em casa, parte ele faz na instituição, ele poderá ser no dia inteiro, então você pode ficar o dia todo, principalmente no parcial, né? O dia todo em casa, você pode cortar parte da jornada, fazer parte da jornada em casa e parte da jornada na sua unidade de exercício. É bom enfatizar isso porque na normativa anterior, esse corte não era autorizado. E nessa nova modalidade, essa dinâmica foi autorizada. Pode passar. Aí você pode fazer um combinado com a sua chefia, por exemplo, olha, eu vou vir terça, quarta e quinta presencial, ou vou vir todos os dias da semana, onde todas as manhãs eu trabalho de casa e todas as tardes eu trabalho do IFTM. Na seleção de candidatos, a gente colocou uma regra no ato normativo, e vou deixar registrado aqui, pessoal. O ato normativo vai ser publicado ainda nessa semana. A gente está fazendo uns ajustezinhos de configuração para estar dentro do padrão do decreto que regulamenta como que atos normativos devem ser publicados. Mas no ato normativo de instituição do PGD no âmbito do IFTM, existe a exigência de que o servidor apresente uma capacitação com uma carga horária mínima de 10 horas. Então, é a condição sine qua non para que o servidor ingresse no PGD, ou pelo menos tenha o seu pedido de ingresso avaliado. Ele precisa apresentar esse certificado de 10 horas, tá? Para além desse certificado de 10 horas, como que vai ser? Primeiro momento, a chefia, o setor, vai avaliar as suas condições de trabalho, a dinâmica de atendimento ao público que o setor tem, se é atendimento permanente ao público, se a demanda é mais por telefone, chat, e-mail. Vai avaliar o perfil dos seus servidores, porque a gente há de registrar aqui que nem todo servidor tem perfil para PGD, e caso a chefia até conceda o PGD para os servidores da sua equipe, e a partir do momento que ele vai fazer essa avaliação, ela identifique que o servidor não tem perfil para o PGD, ela vai, diante de todas os subsídios que o ato normativo dá, ela vai justificar por que aquele servidor não tem condições de ficar no PGD. Então, diante de todo esse contexto, a chefia vai avaliar. Eu vou ofertar o PGD aqui para a minha unidade, para o meu setor. Ela vai avaliar que tipo de modalidade do PGD atende às condições de demanda daquele setor. Então, se é um setor que essencialmente atende o público, talvez ela nem deveria aderir ao PGD, ou pode verificar a modalidade presencial. Se é um setor que tem uma demanda diversa, ela pode avaliar a concessão, por exemplo, parcial, e negociar uma dinâmica onde tem todos os dias presenciais alguém
na unidade. Ou, a depender, ela pode autorizar um ou outro servidor, por exemplo, no teletrabalho integral. Então, caberá inicialmente a chefia ver a dinâmica do setor dela e solicitar para o superior imediato dela a adesão ao PGD. Então, a adesão daquele setor ao PGD. Depois, individualmente, cada servidor faz sua solicitação de adesão ao PGD, porque a adesão ao PGD é individual. Você faz o setor, porque o setor tem que ter toda uma dinâmica depois de administrar. E até porque é responsabilidade da chefia avaliar todo o contexto para poder conceder a autorização para ingresso no PGD, né? Pode passar. Deixando só claro que, enquanto a Rose passa, existe registrado no ato normativo do IFM uma recomendação para que as unidades autorizem preferencialmente a modalidade parcial, que nós estamos numa instituição de ensino que é demandada por atendimento ao público em quase todos os setores, e a gente precisa trabalhar numa dinâmica onde tenham pessoas nas unidades para fazer atendimentos presenciais e atendimentos por telefone, tá? Então, consta essa recomendação no ato normativo. Pode passar. As vagas do PGD. Foi definido que as vagas do PGD serão 100% da unidade, 100% para a modalidade presencial, 100% para a modalidade de teletrabalho parcial e 80% da unidade para teletrabalho integral. Então, vamos lá. Por que se chegou nessa condição de ofertar 80% das vagas do PGD para a modalidade teletrabalho integral? Inicialmente, eu falei sobre a questão da dinâmica. Nós estamos numa instituição de ensino, tem atendimento ao público, tem atendimento interno, tem os alunos, as pessoas procuram a instituição. E a gente tem atividades que são essencialmente presenciais, até internamente. Por exemplo, alguns tipos de contrato tem demanda fiscalização presencial. Temos questões como brigada de incêndio, que demanda presença permanente dos servidores que integram aquela brigada. Então, são situações que demandam pessoas no formato presencial na unidade. Então, a gente fez essa limitação para viabilizar as atividades que são presenciais, tá bom? E no caso do teletrabalho no exterior, preenchido, claro, os requisitos autorizativos do teletrabalho no servidor, no exterior, desculpa, ficou limitado a 2%. Essa limitação é uma limitação que consta já na instrução normativa emitida pelo governo, tá? Então, tem toda uma condição para ser autorizado esse teletrabalho e ficou limitado a 2%. E aí, por exemplo, no caso de um número de vagas inferior ao número de servidores daquele setor, é necessário analisar critérios de prioridade e critérios de seleção. Então, nos critérios de prioridade, repete-se aquelas prioridades já vistas ali para a concessão do PGD, que pessoas com deficiências, lactantes, idosos, pessoas com criança até 2 anos de idade. E no caso eu falei das prioridades, e no caso de seleção, vai ser considerado maior tempo de exercício na unidade, né? Ficou pequenininho aqui, mas deixa eu até falar do outro critério de seleção aqui. Espera aí que... Vai demorar aqui a abrir para mim. Depois eu vou lembrar, se alguém tiver aí online, então ficou a questão do tempo de exercício, né? Rose, você está lembrando do outro critério aí?
Ah, tá, maior nota na última avaliação de desempenho, pessoal. São os critérios assim que vão ser usados. Isso, maior tempo de exercício e maior nota na avaliação de desempenho. É importante registrar que essa prerrogativa existia na normativa anterior e foi mantida. A remoção, o PGD pode ser utilizado também em substituição à remoção para acompanhamento de cônjuge e a remoção por motivo de saúde. Então, como que funciona? Eu tenho um cônjuge que é servidor público e foi movimentado no interesse da administração. Por exemplo, meu marido é militar e foi movimentado para assumir a coordenação de alguma ação lá no Pará. Eu vou falar, olha, eu tenho essa prerrogativa com base na Lei 8.112, eu quero solicitar remoção para acompanhamento de cônjuge. No caso, eu estou dando um exemplo equivocado, gente. Eu falei Pará, mas remoção é no âmbito da instituição. Então, vamos falar assim, patrocínio. Então, eu vou lá pedir a remoção para patrocínio, porque meu cônjuge foi movimentado no interesse da administração. Esse é um direito que a Lei 8.112 prevê, e aí o gestor, né, fala assim, Patrícia, eu vou autorizar você ingressar no PGD, teletrabalho integral, caso você deseje, em substituição a esse pedido de remoção. Pode ser, aí se o servidor topar, pode ser feita essa proposta. Ou o servidor tem algum tipo de doença que pode ser tratado numa cidade próxima dele, mas que demanda o seu exercício permanente lá para tratamento de maneira, né, contínua. Então, através de perícia, né, a perícia atesta que realmente o servidor tem aquela doença, que o tratamento só existe naquela cidade. Então, ele fala, ó, eu, por direito, eu tenho direito à remoção por motivo de saúde, tá aqui meu laudo médico, devidamente atestado pela perícia, quero pedir minha remoção. E o gestor também pode propor para o servidor, para não perder essa ingresso no PGD, por exemplo, na modalidade de teletrabalho integral. Acho que sobre assunto é isso. Pode passar para o próximo. Reforçando alguns itens que a gente já falou lá da vedação de alguns candidatos ao PGD. Servidor que não cumpriu o primeiro ano de estágio probatório não pode ingressar no teletrabalho, independente se for parcial ou integral. Servidores movimentados, conforme eu já expliquei, só depois dos 6 primeiros meses, a não ser que seja remoção ou movimentação setorial, mediante análise justificativa da chefia. Para aderir à modalidade de teletrabalho integral, vai depender muito da natureza das atividades exercidas por aquele servidor. Se a natureza das atividades demandar a presença física do servidor na unidade, essa modalidade não pode ser autorizada. Servidor que tem adesão à jornada flexibilizada. O que é essa jornada flexibilizada? É aquela jornada de 6 horas autorizadas para servidores que exercem atividades naqueles setores que eminentemente fazem atendimento ao público, em setores que funcionam no mínimo 12 horas. Quais são esses setores que, historicamente, estão nessa condição? CRCA e biblioteca. Esses setores geralmente fazem esse pedido de jornada flexibilizada, tá? E aí, quem está nessa jornada flexibilizada, ele não pode solicitar adesão ao PGD, deixando claro que foi feita uma consulta à Procuradoria a fim de verificar a possibilidade de concessão do PGD para esses servidores. E aí tem um parecer que tem um número aqui, as pessoas depois podem consultar se quiserem, e que, em essência, fala que a jornada flexibilizada, ela essencialmente demanda presença física na unidade, portanto, está vinculada a um controle de frequência. E, portanto, não pode ser concedido PGD para servidores que estão nessa modalidade de jornada. E o servidor que tenha sido desligado do PGD pelo não cumprimento de prazos ou alcance de resultado nos últimos 2 meses. Então, se você foi desligado do PGD nos
últimos 2 meses, por não ter, né, ter o desempenho necessário, ou pela falta de entregas de atividades, você está vedado de solicitar adesão ao PGD. Saiu a apresentação aí, Rose? Quer que eu tente compartilhar? Bom, pessoal, enquanto a Rose organiza ali, eu vou verificar o chat aqui, como que tá. Deu certo aqui. Sobre o desligamento do PGD, ele pode acontecer em quais situações? Solicitação do participante, no interesse da administração, lógico, com a devida justificativa, com base no ato normativo, observada a antecedência mínima de 30 dias. No ato de instituição, tem a previsão de recurso para esse tipo de situação, tá bom? Também pode ser desligado o servidor pelo descumprimento de metas e obrigações. Lá na frente a gente vai falar um pouquinho sobre isso. No ato de no TCR, você vai combinar com a sua chefia e no plano de trabalho também o tempo para entrega de determinadas atividades, como que o servidor pode entrar em contato com a chefia, como que a chefia pode entrar em contato com ele. Então, assim, e ainda há a previsão de repactuação, por exemplo, do plano de trabalho. Então, se no decorrer do plano de trabalho o servidor encontra alguma dificuldade, ele pode procurar a chefia e repactuar. Então, assim, se depois de todo esse contexto de acesso à chefia para explicar alguma dificuldade, alguma situação, o servidor realmente não entregou, vai ter que ter uma conversa com a chefia, avaliar essa situação para poder verificar a não entrega de atividades, mas deixando claro que descumprimento de atividades, de plano de trabalho, também é uma das motivações que podem ser utilizadas para desligar o servidor do PGD. Decurso do prazo de participação, em especial, né, no caso do PGD no exterior, que tem tempo determinado. Em virtude de remoção, porque você está mudando de lotação, você está mudando de unidade. Então, o contexto que você tinha numa unidade é diferente da outra. Então, quando você for removido no âmbito do IFTM, você não leva o seu PGD com você. Pode chegar lá, um novo contexto, o pessoal, né, a chefia vai verificar as situações e verificar se pode conceder ou não o PGD para você. Pelo descumprimento das atribuições e responsabilidades previstas nessa portaria, e na hipótese de revogação ou suspensão do PGD por algum motivo que, lógico, vai ser fundamentado e justificado. Pode passar para o próximo. Bom, é com você agora, né, Rose? Então, eu vou despedir aqui por um momento de vocês. Peço até desculpas, porque esse tempo deu uma prejudicada na voz aqui, e desejo boa sorte aí na apresentação da Rose. Obrigada, pessoal. Boa tarde, pessoal. Então, agora a gente vai iniciar o ciclo do PGD. Então, a gente já mandou alguns vídeos, alguns materiais para vocês, e lá já fala dessa parte. Então, o ciclo do PGD ele é composto pela elaboração do plano de entregas, pela elaboração do plano de trabalho, pela execução, pela avaliação do plano de trabalho e pela avaliação do plano de entregas. Então, vamos ver o que seria o plano de entregas. O plano de entregas é o instrumento de gestão que tem por objetivo planejar as entregas da unidade, contendo suas metas, prazos, demandantes e destinatários. Então, esse plano de entregas é o fundamental e uma das mudanças que teve nesse novo PGD. Então, a chefia da unidade ela vai fazer esse plano de entregas, planejar isso, e aí ela vai submeter esse plano de entregas à sua chefia, à sua hierarquia superior,
para poder fazer a validação disso. Então, com esse planejamento é que inicia todo o ciclo do PGD. O plano de trabalho é o instrumento de gestão que tem por objetivo alocar a carga horária do participante de forma a contribuir para a entrega da unidade. Ele pode contribuir diretamente ou indiretamente para o plano de entrega da unidade. Então, se eu estou na gestão de pessoas, que é a minha, eu vou fazer lá, tem uma entrega que seria a folha de pagamento. Aí eu vou colocar lá quais são as atividades dessa folha de pagamento. Então, eu vou fazer X, Y atividades para poder fazer essa entrega. Só que eu também participo de comissões. Então, eu estou participando da entrega da minha unidade e vou participar de comissões. É entrega de outra unidade, não é específica da minha. Porque, às vezes, geralmente não são atividades que a gente faz com relação à nossa unidade. São de outras unidades. Então, eu também coloco essa carga horária disponível para isso. E aí, então, a pessoa ela pode ser vinculadas a entregas da própria unidade, não vinculadas à entrega da própria unidade e vinculada a entregas de outra unidade. Então, eu vou distribuir aquela carga horária que eu tenho do meu plano de trabalho que eu pactuei com a minha chefia e vou distribuir isso em percentual. E aí, quando eu faço o meu plano de trabalho, eu também vou firmar o meu compromisso através do termo de ciência e responsabilidade, que é o famoso TCR. Então, o TCR, o termo de ciência e responsabilidade, ele tem os requisitos mínimos que está na normativa. Então, ele vai ter que conter as responsabilidades do participante, a modalidade e o regime de execução, o prazo para a convocação presencial, os canais de comunicação usados pela equipe, ciência do participante de que as instalações e equipamentos respeitam a ergonomia e segurança do trabalho, a participação no PGD não constitui direito adquirido, deve custear a estrutura necessária física e tecnológica para o desempenho do teletrabalho. No caso de teletrabalho, deve disponibilizar número de telefone atualizado, fixo ou móvel, de livre divulgação, tanto dentro do FTM quanto para o público externo. Então, gente, isso aqui é uma determinação da legislação. Então, a gente tem uma página lá do PGD, e lá a gente tem que colocar quem vai participar do PGD, e tem que colocar um telefone, para que qualquer pessoa possa entrar em contato com aquela pessoa se ela precisar. Critérios de avaliação do plano de trabalho que serão utilizados pela chefia. Então, a chefia ela já vai colocar lá quais são os critérios. Então, quando a pessoa começar a execução, ela já vai saber quais são os critérios. Isso deu a transparência necessária, né? No PGD, porque eu sei de antemão como que eu vou ser avaliado. Prazo máximo de retorno dos contatos recebidos no horário de funcionamento do IFTM. Então, a pessoa, no TCR também vai colocar lá. Em quanto tempo, quando alguém entrar em contato, eu vou dar o retorno. Então, isso já vai estar lá no termo de ciência. E isso também é um dos critérios a ser avaliado quando a pessoa for entregar o plano de trabalho dela. Então, assim, para melhor entendimento da dinâmica de plano de entregas e plano de trabalho, o servidor Marcos ele vai fazer uma apresentação para a gente. Então, como eu disse, esse plano de entregas é a cereja do bolo desse ciclo de PGD. Então, a gente precisa entender como é esse plano de entregas para começar a fazer a execução do PGD, desse novo PGD. Então, eu vou passar para o Marcos para ele poder fazer a apresentação. Ok, Rose, obrigado. Deixa eu compartilhar a minha tela, só um instante, por favor.
Rose, a hora que aparecer para você, você me dá um toque? Já está na tela, Rose, a apresentação? Ainda não. Ainda não? Não. Apareceu aqui para mim já, Marcos. Apareceu? Para mim não. Apareceu aqui para mim. Ok. O pessoal também no chat está falando que apareceu. Ótimo. Então, certinho. Pessoal, então, bom, vamos lá. Primeiramente, eu quero desejar aqui a cada um de vocês uma excelente tarde, né? Espero que todos estejam bem e desde já eu agradeço muito a cada um de vocês a presença nessa live para a gente falar um pouco sobre um assunto que eu não sei se você concorda comigo, mas que se ele não impactou e não está impactando, ele vai impactar a sua vida funcional, né? Não somente a sua, mas a minha também, né? Então, o PGD 2.0 ele veio para mexer um pouquinho com as nossas bases, para nos tirar um pouquinho da zona de conforto e embora às vezes pareça ser uma coisa muito assim difícil, muito complicada, mas você vai observar que à medida do tempo em que você vai, né, trabalhando com esse novo PGD, você vai observar que ele tem um ponto muito positivo, porque ele acaba fazendo com que a gente entenda um pouco mais e um pouco melhor sobre um assunto que não é o bicho de sete cabeças, que é sobre planejamento estratégico, né, que todas as empresas têm, sejam elas privadas, sejam elas públicas, toda empresa trabalha com planejamento estratégico. E esse PGD 2.0, eu não vejo apenas como uma ferramenta de gestão de pessoas. É claro que ele está muito relacionado com gestão de pessoas, mas eu vejo também como uma ferramenta de gestão mais sistêmica, mais ampla. E a partir do momento que você for trabalhando com esse PGD, você vai observar isso e você vai notar claramente que ele acaba funcionando como uma ferramenta de construção de plano de ação. Tá? E o que é um plano de ação? Nada mais é do que a estratégia que o IFTM precisa ter para cumprir o seu planejamento estratégico. É por isso que a nova IN do planejamento do PGD, ela diz que eu e você, aquilo que nós fazemos enquanto servidores públicos federais, precisa estar ligado com o planejamento estratégico do IFTM. Tá? Então, é por isso que existe essa ligação muito forte entre PGD e planejamento estratégico. Então, a proposta, a partir de agora, é trazer para você um pouquinho essa visão, né? Como que o PGD ele conversa com o nosso planejamento estratégico. E não somente planejamento estratégico. Você vai ver que ele conversa com o planejamento estratégico, com o planejamento tático e também com o planejamento operacional. Tudo bem? Então, vamos lá. Deixa eu ir passando aqui os slides. Olha só. Bom, primeiro ponto importante, eu acho que a gente não vai perder tempo em a gente frisar isso aqui, é trazer à tona o conceito de planejamento estratégico. Olha só, planejamento estratégico é o processo de definição de objetivos e metas a longo prazo. Para quê? Para orientar as ações e decisões da instituição, ok? Olha só, envolve análise do ambiente, externo, interno, criação de missão, visão e de valores. Muito bem. Eu acho que é muito importante também a gente frisar que aqui no IFTM, nós, a partir desse novo ciclo de planejamento estratégico, que faz parte do nosso PDI, e eu abro aqui um parênteses, a gente não pode confundir PDI com planejamento estratégico. Muita gente confunde isso, tá? O planejamento estratégico, ele faz parte do PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional. O PDI, ele é um guarda-chuva maior, ele é mais amplo. E dentro do PDI existem vários planos. E um desses planos, ou um desses planejamentos, é o planejamento estratégico. Tudo bem? Legal. Eu acho que é importante também a gente frisar, nessa tela aí está aí, né? Planejamento estratégico, um novo olhar. Por que um novo olhar?
Porque para esse novo ciclo de planejamento estratégico, 2024 até 2028, nós levamos praticamente um ano de 2023 inteiro construindo esse planejamento estratégico. Muitos de vocês se recordam que nós visitamos todas as nossas unidades, os nossos campos, aqui na própria reitoria, fizemos uma análise SWOT, levantamos com os servidores os pontos fracos, as ameaças, as oportunidades, as fraquezas, fizemos aquele projeto de café mundial, acho que muitos de vocês participaram. Enfim, tudo isso para a gente trazer à baila visões de todos os servidores e pegar essas visões e transformá-las em objetivos ou metas. É claro que nem tudo que foi colocado ali naquela análise SWOT, né, nem todo levantamento foi possível de virar objetivo e meta. A gente sabe que isso é impossível, mas contribuiu bastante para a construção do nosso planejamento estratégico. Então, isso é importante, foi feito um trabalho coletivo, onde todos os servidores foram chamados a participar dele. Ok, esse é um ponto importante. Olha só, o que nós mudamos nesse planejamento estratégico? Antes, ou seja, nas outras versões do planejamento estratégico, nós não tínhamos meta institucional. O que era a meta institucional? Nada mais era do que o resultado que os campi e a reitoria colocavam como meta. Vou trazer um exemplo para você aqui. Vamos pegar, por exemplo, uma meta servidor capacitado. Tá? Qual que era a meta do IFTM nos planejamentos anteriores a este novo ciclo? Cada campus falava, eu quero capacitar 10, o outro 20, o outro 30, o outro 40, e a meta do IFTM era a soma do que os campos colocaram. Tá? Nesse novo planejamento estratégico, nós invertemos a pirâmide. O que nós fizemos? Aqui, ó. Então, olha só, aqui era assim, ó. Tá vendo? Cada campus colocava a sua meta e lá no final a gente tinha a meta do IFTM. Agora nós mudamos para esse aqui, ó, esse novo desenho. O que nós fizemos primeiro? Estabelecemos a meta do IFTM, ou seja, o IFTM quer ter, para esse ano de 2024, apenas um exemplo, tá? 100 servidores capacitados. Ok. Campus Uberaba, dos 100, com quantos servidores você pode contribuir? Paracatu, com quantos servidores você pode contribuir? Patos de Minas? E aí fomos perguntando para cada unidade com quantos servidores eles poderiam contribuir com a meta dos 100. E aí a gente confrontou aquilo que os campos colocaram como meta com aquilo que nós colocamos como meta institucional. E aí nós fomos comparando meta a meta para ver se aquilo que os campos colocaram atingia ou não a meta institucional. Tudo bem? Então esse foi um trabalho que nós fizemos e já está posto, já está feito. Legal. Então olha aqui, nessa próxima tela você vê um resumo do nosso planejamento estratégico. PEI é planejamento estratégico institucional. Atualmente, nós temos no nosso PEI 10 objetivos, que explodem em 39 metas estratégicas e temos também no nosso PEI 18 macroprocessos. Tá? Então, essa tela aqui mostra de uma forma bem resumida o nosso planejamento estratégico. Ele está posto dessa forma aqui. Bom, além de objetivo, além de meta, lá no nosso planejamento estratégico, além de valores, além de macroprocessos, no nosso PEI nós temos também a nossa missão, que está aqui na tela. Você deve conhecer a missão do IFTM. E nós temos também, além da missão, nós temos a nossa visão. A visão é onde nós queremos chegar daqui a algum tempo. E se você observar aí na primeira linha da nossa missão, está dito que nós queremos ser uma instituição de excelência na educação profissional e tecnológica. Ok, é uma missão bonita, bem definida, bem desenhada. Só que para a gente ser uma instituição de excelência, essa excelência ela não vai cair do céu. Você concorda comigo? Nós precisamos fazer alguma coisa para que a gente consiga atingir essa missão, para que a gente consiga ser uma instituição de excelência. Vai demandar de nós dedicação, tempo, esforço, trabalho, estratégia, ação. Tá? Então, tudo isso vai corroborar com que a gente, lá no futuro, chegue, então, a ser uma instituição de excelência na educação. Muito bem. Então, olha só. Nós temos, de um lado, o nosso PEI. Está lá, os objetivos, as metas, macroprocesso, missão,
Visão, legal. E para a gente conseguir atingir isso, nós precisamos de 3 pilares fundamentais. O primeiro deles é essa tela aqui, ó. São atribuições bem definidas. E aqui eu já começo a fazer um link com o PGD. Você logo vai entender, tá? Então, veja. Para a gente desempenhar bem o nosso planejamento estratégico, a primeira coisa que nós precisamos é de atribuições bem definidas. Isso nós já temos. Se você pegar o regimento geral, se você pegar o regimento da sua unidade, do seu campus, o regimento interno, você vai observar que ali estão definidas as atribuições de cada direção, de cada coordenação, de cada pró-reitoria. Então, isso já existe. Nós já temos atribuições bem definidas. Ok, esse é o primeiro passo. O segundo passo, e não menos importante, são pessoas. Pessoas com conhecimento, pessoas com habilidade e pessoas com atitude, tá? É a famosa gestão, isso aqui, ó, conhecimento, habilidade e atitude se traduz em competência, né? É a famosa gestão por competência, o conhecimento, habilidade e atitude é aquela famosa siglinha que é o chá, tá? Bom, e no IFTM nós temos pessoas com conhecimentos, habilidade e atitudes? Claro que temos. Nós somos excelentes servidores públicos federais. Nós somos bons no que fazemos, não há dúvida com relação a isso, tá? Nós somos bons no que fazemos. Então, veja, além de atribuições bem definidas, além de pessoas com conhecimento, habilidade e atitude, nós precisamos também de organização. A organização ela é importante para que a gente consiga desempenhar bem o nosso planejamento estratégico. Tá? Bom, veja só, a organização é cada ator desempenhando a parte que lhe compete. Seja servidor, seja uma coordenação, seja uma direção. Muito bem. A organização, ela é tão importante que a literatura, ela dividiu o planejamento em fases, ou em escalas. Olha só, você observa aqui nessa próxima imagem que está projetada na tela. Quando se fala de planejamento, nós temos o planejamento estratégico, que é aquele que está a nível institucional. Nós temos o planejamento tático, que está na segunda linha de atuação, ou seja, no nível de diretorias, de coordenações sistêmicas, etc. Tá? E nós temos na terceira linha o planejamento operacional, tá? Que é ali a base, é onde estão a maioria dos servidores que estão lotados nessas diretorias ou nessas coordenações. Tá? É quem, de fato, coloca ali a mão na massa, não que os outros não coloquem. Né? Longe de falar isso, mas é ali quem faz a maioria dos processos, é quem cuida, né? Quem faz as operações acontecerem. Tudo bem? Então, olha só, a literatura traz isso aí para a gente. Tá? E olha só o papel de cada uma dessas etapas aqui. Ó. O planejamento estratégico, o que ele faz? Qual que é o papel? Define o que fazer na instituição. Então, isso está na primeira linha. Na segunda linha, que é o tático, o que o tático faz? Traduz o que e define o como fazer. E lá na terceira linha, no nível operacional, é onde as atividades são executadas. Tudo bem? Bom, até aqui está tranquilo. Agora, a gente vai entrar, então, com base nisso que já vimos até aqui, a gente vai entrar, então, no PGD. Olha só esse próximo desenho aqui, ó, tá? Então, o que o PGD, esse novo PGD 2.0, ele tem a ver com tudo isso que nós falamos até aqui? Tudo, tudo. Você vai observar que, nesse novo modelo de PGD 2.0, é necessário trabalharmos com planejamento estratégico. Então, veja, uma coisa conversa com a outra. Nesse novo PGD, nós temos o plano de entrega das unidades, do setor A, do setor B, da direção, da coordenação. E o que é o plano de entrega? Nada mais do que o planejamento tático. É a segunda linha de execução das tarefas. Tudo bem? E também nós temos no novo PGD 2.0, nós temos ali o plano de trabalho dos servidores que fazem parte dessa instituição. E o plano de trabalho nada mais é do que o quê? O planejamento operacional. É aquela terceira linha. Então, você observa que a divisão do planejamento em estratégico, tático e operacional tem tudo a ver com a divisão que o PGD 2.0 faz em estratégico, plano de entrega e plano de trabalho do servidor. Tudo bem? É por isso que um conversa muito com o outro, tá?
Legal. Aqui, ó, eu trouxe mais um desenho para ficar melhor para você visualizar. Veja só, nós temos ali, lá em cima, né? Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Embaixo, o planejamento tático no PGD continua sendo planejamento tático. Tudo bem? O planejamento tático no PGD é o plano de entrega do setor. São as entregas dos setores que fazem parte do IFTM. E o planejamento operacional, que é a terceira linha, ela corresponde ao plano de entrega dos servidores. O meu plano de entrega, o seu plano de entrega, corresponde ao planejamento operacional. Tá certinho? Ok. Vamos lá, então. Eu trouxe aqui para vocês agora alguns exemplos para deixar um pouquinho mais claro o entendimento sobre estratégico, tático e operacional, estratégico, plano de entregas e plano de trabalho do servidor. Tudo bem? Vamos lá, vamos por parte para que isso fique bem claro para você, para que você consiga entender melhor. Eu trouxe aqui alguns exemplos do nosso próprio planejamento estratégico. Olha só na tela, você vai ver aí que tem uma meta que é a meta 29. Essa meta 29, ela faz parte hoje do nosso planejamento estratégico. Bom, e o que essa meta 29 fala? Leia comigo aí, ó. Obter até 2028 60% dos servidores satisfeitos com a qualidade de vida no trabalho. Muito bem. Essa é uma meta, ela está posta, ela existe e faz parte do nosso bem. Muito bem. Então, essa meta é o primeiro passo, é o estratégico, tudo bem? Agora, pensa comigo aqui. Para que a gente consiga... aí embaixo ali, ó, tá 40% reitoria. Eu trouxe o exemplo da reitoria, tá? Então, aqui na reitoria, nós queremos que nesse ano de 2024, 40% dos servidores estejam satisfeitos com a qualidade de vida no trabalho. Cada campus tem a sua meta, tá certo? Agora, pensa comigo o seguinte. Esses 40% de servidores satisfeitos aqui na reitoria, isso não vai cair do céu. Não vai acontecer isso como um passe de mágica. A gente precisa fazer alguma coisa para que essa meta se torne realidade. Tá? Então, o que precisa ser feito para que isso se torne realidade? Aí são os passos 2 e os passos 3 aqui da nossa caminhada, da nossa estrada. Então, veja só, o estratégico está definido. Agora, o passo 2 é o plano tático, é o plano de entrega do setor. Então, por exemplo, como não é a minha área, tá, pessoal? Gestão de pessoas, eu coloquei aqui apenas como título de exemplo o seguinte, ó, criação, por exemplo, de um programa de qualidade de vida. Então, veja, a direção, né, aqui a diretoria que cuida da gestão de pessoas, a DGP, por exemplo, vamos pegar aqui a nossa DGP, ela olha para essa meta, puxa, 40% dos servidores satisfeitos nesse ano, o que eu vou fazer? O que a DGP precisa fazer? Como plano de entregas, ela vai criar um programa de qualidade de vida. Ok, então essa é uma entrega da DGP, nível de direção ou coordenação. Bom, agora nós vamos para a terceira linha, que é o plano de trabalho. Para que esse programa de qualidade de vida que a DGP vai construir, ele também não vai surgir do nada. Alguém precisa fazer alguma coisa para que esse programa de qualidade de vida tome corpo, tome vida, para que ele surja, tá? Se torne uma realidade. E aí entra, então, os servidores que fazem parte da DGP. Então, qual será, por exemplo, uma atividade no plano de trabalho do servidor para ajudar a construir esse programa de qualidade de vida? Eu trouxe aqui um exemplo, a criação de uma pesquisa que identificará a situação atual dos nossos servidores. Tá? É apenas um exemplo. Então, o servidor que trabalha na DGP, numa determinada área, ele vai ser responsável por criar uma pesquisa de satisfação. Tudo bem? Nós temos outros exemplos, aqui eu apenas coloquei um para você identificar. No PGD, o que é estratégico, o que é plano de entrega e o que é plano operacional. Tudo bem? Vou mostrar aqui outro exemplo para vocês. Ó, vamos lá. Eu peguei outra meta, que é a meta 22. Olha só o que essa meta fala. Mapear até o ano de 2028 50% dos processos identificados. Ok, essa é a meta institucional. Aqui na reitoria, para esse ano de 2024, nós estabelecemos como meta 20% dos processos mapeados. Bom, para que isso ocorra, alguém precisa fazer alguma coisa, porque os processos não serão mapeados sozinhos, tá? Então, o ponto 1 já está estabelecido, é o estratégico. O ponto 2,
que é o plano de entrega, e, por exemplo, é o plano de entrega do meu setor aqui da CGPI, da Coordenação Geral de Planejamento Institucional, o que eu, enquanto coordenação, preciso fazer para ajudar a atingir esses 20% do processo mapeado? Eu coloquei como exemplo aqui, ó, criação de mecanismos ou de mecanismo de identificação do processo. Então, antes de mapear o processo, eu preciso identificar quais processos serão mapeados. Então, o trabalho que a minha coordenação vai fazer e que vai ser o meu plano de entregas é criar um mecanismo ou mecanismos que vão identificar, selecionar os processos que serão mapeados. Ok. Agora vamos para a terceira fase, que é o plano de trabalho. Depois que eu criei esse mecanismo, consegui identificar os processos, a gente vai colocar a mão na massa. E aí, os servidores que fazem parte dessa coordenação, o que eles vão fazer? Eles vão começar a mapear, seja no Excel, seja no Word, seja em qualquer outra ferramenta, esses processos, tá? E depois que ele conseguir mapear esses processos, ele pode, por exemplo, modelar esses processos no Visage, que é um sistema de modelamento de processos. Conseguiram entender? Então, aqui, por meio dessa meta 22, a gente consegue visualizar o estratégico, o plano de entregas e o plano de trabalho do servidor. Ok? Vamos lá. Tem mais exemplo aqui para a gente conseguir entender melhor. Olha só essa meta 33 aqui, ó. Alcançar a marca de 30% de servidores capacitados até o ano de 2028. Aqui na reitoria, para esse ano, nós colocamos como meta 20%. Ok. E aí eu repito mais uma vez. Nós não teremos 20% de servidores capacitados aqui nesse ano se alguém não fizer alguma coisa. Concorda comigo? Então tá lá. O passo 1 já estabelecemos. É o estratégico. O passo 2. Bom, a diretoria ou a coordenação que trabalha com a capacitação de servidores, o que ela vai fazer? Enquanto plano de entregas. Eu coloquei um exemplo aqui, ó. Elaborar o PDP, que é o Plano de Desenvolvimento de Pessoas. Então, o PDP vai ser uma entrega dessa coordenação ou dessa direção. Tudo bem? Legal. Agora, para que o PDP surja, para que ele tome vida, para que ele tome corpo, alguém precisa fazer alguma coisa, porque também não vai surgir do nada. E aí a gente vai para a terceira linha, tá? De atuação. Então, eu coloquei aqui como exemplo, ó, criar uma planilha para cadastro de necessidades de capacitações dos setores do campus ou da reitoria, tá? Então, para a gente construir o PDP, nós precisamos fazer um levantamento das necessidades dos setores. E esse levantamento vai ser feito na linha 3. E ele vai ser um plano de trabalho do João, da Maria, do Pedro, do Marcos, da Patrícia, e por aí vai. Tá certo? Vamos lá. Vamos dar sequência. Agora, eu trouxe um exemplo aqui bem interessante ligado à área de ensino. Se você observar aqui nesse slide, você vai ver um indicador que é o índice de eficiência acadêmica, tá? E aqui você vai ver a meta de todas as nossas unidades para esse ano de 2024. E eu coloquei como destaque o Campus Paracatu. Se você observar aqui o Campus Paracatu, ele colocou como meta para esse ano de 2024 48% de taxa ou índice de eficiência acadêmica. Ok, essa foi a meta que o campus colocou. Mas você concorda comigo, e não sendo redundante, que para Paracatu conseguir 48% de taxa de eficiência acadêmica, alguém ou algumas pessoas, algumas áreas, alguns setores precisam fazer alguma coisa? Ou algumas coisas? Porque os 48 também não vão surgir do nada, tá? Então aí é que entra a organização e aí é que entra o PGD. Então vamos lá, ó. Olha só aqui nesse desenho, para você entender melhor. Qual que é a meta de Paracatu? 48% de taxa de eficiência acadêmica. Então, esse é o passo 1. Já está definido, está posto. Ok. Vamos agora para a linha 2, tá? A segunda linha de ação, que é o quê? O plano de entrega. Então, lá em Paracatu, eu vou colocar como exemplo aqui a direção de ensino, pesquisa e extensão. Nem sei se tem, eu estou apenas colocando a título de exemplo, tá? Então, o que a diretoria de ensino, pesquisa e extensão vai fazer, precisa fazer, para que lá no final do ano ela obtenha os 48% de taxa de eficiência acadêmica? É a pergunta que precisa ser feita. Tá vendo aqui, ó? Embaixo do quadradinho 2. O que a diretoria ou a coordenação fará para contribuir com esses 48%? Legal.
Bom, aí depois nós vamos para a linha 3, que é o plano de trabalho do servidor que, por exemplo, trabalha na direção de ensino, pesquisa e extensão, tá? Esse funcionário, ou esse servidor, ele também precisa contribuir com isso. Só que ele não vai contribuir direto com a estratégia, ele vai contribuir com o plano de entrega da área que ele trabalha. E aí vem a pergunta, o que os servidores ligados à diretoria de ensino, pesquisa e extensão ou à coordenação farão? Tá? E a etapa 4, nada mais é do que o acompanhamento e o monitoramento de todas as fases anteriores. Tá? Legal. Agora, olha só. Eu trouxe aqui para você alguns exemplos desse exemplo, né? Desculpa a redundância, que eu trouxe aqui para vocês de Paracatu. Então, vamos lá. Olha só, para ficar bem claro para a gente, tá? 48% de taxa de eficiência acadêmica em Paracatu para o ano 2024. Ok. O que a diretoria de ensino, pesquisa e extensão pode fazer para contribuir com isso? Eu coloquei como exemplo de plano de entrega o PAPI. Tá vendo aqui, ó? É o PAPI. Então, a diretoria lá em Paracatu, ela vai elaborar o PAPI. Ok. Esse é o plano de entrega. Agora, olha só esse próximo slide aqui. O que a Maria, que trabalha na direção de ensino, pesquisa e extensão, ela precisa fazer para que esse PAPI surja, para que o PAPI se torne uma realidade lá no campus Paracatu? Eu coloquei a título de exemplo, análise de dados. Então, vamos supor, não é a minha área, tá? Não conheço sobre o PAPI, mas vamos supor que, para que o PAPI surja, ele, né, tome vida, alguns dados precisam ser analisados. E quem é que vai fazer essa análise de dados? É a Maria, que trabalha lá na diretoria de ensino, pesquisa e extensão do campus Paracatu. Tudo bem? Então, o plano de entrega é o PAPI e o plano de trabalho da Maria vai ser a análise de dados. Tudo bem? Vamos lá, eu trouxe outro exemplo para ficar claro para você. Ó. Um outro exemplo que eu trouxe de plano de entrega para esse índice, né, para esse indicador de taxa de eficiência acadêmica lá em Paracatu, eu coloquei aqui um programa de melhoria na infraestrutura. Então, veja, para que o campus alcance 48% de taxa de eficiência acadêmica, o campus vai ter que melhorar a sua infraestrutura, da sala de aula, dos laboratórios e por aí vai. Essa melhoria na infraestrutura do campus vai ajudar, vai contribuir a atingir os 48% de eficiência acadêmica. Então, o programa ou projeto que seja de melhoria na infraestrutura lá no campus Paracatu é o plano de entrega da diretoria A ou da coordenação B. Tudo bem? Ficou claro? Agora vamos para a terceira linha. Vamos pegar aqui o plano de entrega, que é o programa ou projeto de melhoria de infraestrutura. Você concorda comigo que para esse programa tomar vida, alguém precisa fazer alguma coisa também? E aí entra quem? Aí entra o João. O João também trabalha lá na diretoria de ensino e pesquisa do campus Paracatu. E o que o João precisa fazer para que esse programa de melhoria ou projeto de melhoria na infraestrutura se torne uma realidade? Ele vai ter que fazer um mapeamento dos espaços que existe hoje lá no campus e levantar as necessidades, por exemplo. Tá? Então, o mapeamento dos espaços lá no campus Paracatu vai fazer parte do quê? Do plano de trabalho do João. E esse plano de trabalho do João, mapeamento de espaços, vai estar ligado ao quê? Ao plano de entrega chamado Programa de Melhoria da Infraestrutura. Conseguiram entender como que uma coisa agora, nesse novo PGD, conversa com a outra? Olha só esse outro exemplo. Nós já estamos partindo para o final, até para não cansar muito vocês. Lembrando, ainda estamos na taxa de eficiência acadêmica de Paracatu, 48%, tá? E eu trouxe um outro exemplo aqui, ó. O que a diretoria precisa fazer? Bom, a nível de segunda linha, né, a nível de planejamento tático, o plano de entrega, a diretoria vai criar, por exemplo, um projeto de parcerias. Por quê? Porque a diretoria entende que se tiver lá em Paracatu um projeto de parceria, eles vão conseguir atingir os 48% de eficiência acadêmica. Entenderam isso? Então, o plano de entrega da diretoria é o quê? Projeto de parcerias. Pronto. Agora vamos para a terceira linha. Para que esse projeto de parcerias se torne uma realidade, se torne, por exemplo, um documento lá visível, alguém precisa fazer alguma coisa também, porque não vai surgir do nada. E aí entra o papel de quem? Aí entra o papel do Pedro. Tá? O Pedro também é outro servidor lá do campus Paracatu,
que, por exemplo, trabalha na diretoria de ensino lá do campus, tá? Bom, e o que o Pedro vai colocar no plano de trabalho dele para ajudar a construir esse projeto de parcerias? Ele vai mapear possíveis parceiros. Ele vai entrar em contato com a prefeitura, ele vai entrar em contato com uma entidade de classe lá da cidade de Paracatu. Não sei o que ele vai fazer. Ele vai mapear possíveis parceiros que vão fazer parte desse projeto de parcerias do Campus Paracatu, que é o plano de entrega. Ficou claro para você? Como que um agora passa a conversar com o outro? Então, olha só, ó, cada elo, nesse novo PGD, cada elo contribui com o outro. Então, olha só, o plano de trabalho do João, ele vai contribuir com o plano de entregas de parceria. E o plano de entregas lá da direção de ensino vai contribuir com o estratégico, que é o quê? Os 48% de taxa de eficiência acadêmica que o Campus Paracatu colocou para esse ano de 2024. Tá vendo só aqui agora o estratégico? Ele depende do tático, que é o plano de entregas, e o tático, que é o plano de entregas, depende do plano de trabalho do servidor. Tá? Um agora corroborando ou colaborando com o sucesso do outro. Tá certo? Então é assim que funciona. Agora eu trouxe um outro exemplo aqui para você vislumbrar, porque eu estou falando aqui sobre planejamento estratégico, estou falando sobre metas e sobre objetivo. Tá? Olha só, você vai perceber que nem todas as atividades que nós desempenhamos aqui no IFTM, a gente consegue linkar ou ligar com uma meta que está no nosso PEI, ou com um objetivo. Tá? Vou pegar para você, a título de exemplo, a nossa folha de pagamento aqui. A nossa folha de pagamento trabalha muito, a atividade lá, assim, é tremenda, eles trabalham muito. Mas se você pegar as atividades que a folha de pagamento executa no seu dia a dia, a gente não consegue hoje, do jeito que o nosso planejamento está estruturado, você não consegue ligar ele a nenhuma meta e nenhum objetivo. Você não acha. E não quer dizer que eles não trabalham muito. Trabalham, tá? E desempenham um trabalho super importante. Então, veja, qual o mecanismo que nós criamos, e isso nós vamos colocar para dentro do PGD 2.0, para que o setor, por exemplo, folha de pagamento, consiga elaborar o seu plano de entrega e, consequentemente, os servidores que fazem parte da folha de pagamento consigam também criar o seu plano de trabalho. Simples. Nós vamos ligar o plano de entrega ao macro processo da cadeia de valor do IFTM. Tá? Então, veja só. Se você não consegue ligar aquilo que você faz a uma meta ou a um objetivo do nosso planejamento estratégico, você vai ligar aquilo que você faz a um macro processo da nossa cadeia de valor. Tudo bem? Marcos, o que é um macro processo? É um conjunto de processos. E o que é um processo? É um conjunto de atividades. Então, veja, nesse exemplo que está aqui na tela, você vai observar isso claramente. Lá, aqui no primeiro passo, no azul, nós temos um macro processo hoje na nossa cadeia de valor chamado macro processo gestão de pessoas. Então, a folha de pagamento, ao não encontrar nenhuma meta específica, nenhum objetivo específico lá do PEI, ela vai ligar o seu plano de entregas aonde? No macro processo chamado gestão de pessoas. Porque o que eles fazem lá está relacionado com gestão de pessoas. Conseguiram entender? Então, veja só. Ora, você vai fazer a ligação daquilo que você faz enquanto setor ou enquanto servidor ao planejamento estratégico. E se você não conseguir, você vai fazer a ligação com a cadeia de valor, com os nossos macroprocessos. E assim, feito a ligação do plano de entregas com o macroprocesso, o servidor agora consegue, então, fazer o seu plano de trabalho, ligando esse plano de trabalho ao plano de entregas. Tudo bem? Ficou claro para você? Espero que sim, tá? Não vou repetir para não ficar redundante aqui, tá? E aí a gente chega, então, ao final, pessoal, dessa apresentação. O propósito aqui, nesses slides, foi fazer com que você entenda um pouquinho melhor a necessidade, né? A aproximação desse novo modelo de PGD 2.0 com a gestão no que se refere a planejamento, seja planejamento estratégico, seja planejamento tático, seja planejamento operacional, tá? Nós agora não vamos poder mais ignorar
essa questão. Nós vamos ter, pelo contrário, a gente vai ter que, a cada dia mais, assimilar mais e melhor. Eu acho isso muito positivo, porque a gente vai compreender agora que nós temos um papel importante e fundamental na estratégia e no plano estratégico do nosso instituto, tá? Nós somos peça importante nas metas que estão lá no primeiro topo, tá? Quando a gente consegue atingir, por exemplo, uma meta estratégica, uma meta institucional, eu e você, enquanto servidores, nós tivemos papel no cumprimento daquela meta. Eu acho que isso valoriza cada vez mais o nosso servidor, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço a todos. Muito bom, Marcos. Muito didático, e aí a gente compreende, né, que as atividades que a gente faz no dia a dia têm um objetivo, né, e a gente consegue visualizar isso através do PGD. Aí eu vou compartilhar novamente a tela da continuidade à apresentação. Estão vendo aí a apresentação? Estamos sim, Rose, perfeitamente. Sim, Rose. Então tá, obrigada. Só um adendo aí, o Marcos, quando você fala da folha de pagamento, ela está ligada à qualidade de vida, todo mundo fica feliz quando recebe. Ah, sem dúvida nenhuma, verdade. Então, gente, já que a gente já entendeu o que seria o plano de entregas, né, o que seria o plano de trabalho, que é o que a gente faz no dia a dia, mas a gente às vezes não tem essa visão do todo, né, o porquê que é aquela atividade que a gente está realizando. Então, o PGD vai dar essa visão para a gente. Então, assim, já que a gente fez o plano de entregas, fez o plano de trabalho, a gente tem que executar ele, o PGD, o plano. E essa execução, ela vai ser através do sistema Petros. O que é o sistema? Ele é uma plataforma eletrônica, remota e visão sistêmica. Então, é uma ferramenta inovadora de gestão das equipes, que oferece uma visão unificada em todos os níveis de gestão. Então, lá tem a chefia vai estar lá, os participantes do PGD vão estar lá, então, cada um com a sua responsabilidade dentro do sistema. Ele permite a gestão das entregas, então a chefia vai ter que cadastrar lá no sistema as entregas do setor, e os participantes vão ter que cadastrar o seu plano de trabalho. Então, ela permite o planejamento, que é a entrega, né, o planejamento das entregas, a execução, que conforme você vai fazendo o seu trabalho lá dentro do Petros, você vai colocando lá o que foi executado, e a avaliação, que é da chefia ou da chefia superior. Então, a avaliação do plano de trabalho. Quem compete fazer essa avaliação? Chefia da unidade de execução. Pode ser uma coordenação, pode ser uma diretoria, então, no caso do IFTM. Então, o prazo para essa avaliação, aí vai depender de como você pactuou com a sua chefia. Então, se eu tenho um plano de trabalho lá que é 15 dias, até 30 dias, eu tenho até o 10º dia do mês seguinte para poder fazer essa execução desse plano de trabalho, e a chefia tem, depois que eu fizer a execução, até o 10º dia, a chefia tem até 20 dias para fazer a avaliação. Aí, esses critérios de avaliação, como eu coloquei lá, ele vai estar lá no TCR. No ato de instituição também tem alguns. Então, é cumprimento das metas, qualidade do serviço, abrangência e outros critérios que também foram colocados lá no TCR. A escala de avaliação, ela pode ser excepcional, quando o plano de trabalho ele é executado acima do esperado, alto desempenho, quando o plano também foi executado acima do esperado, o excepcional foi muito acima. Adequado, quando o plano é executado dentro do esperado, inadequado,
o plano de trabalho executado abaixo do esperado ou parcialmente executado. E não executado, o plano de trabalho integralmente não foi executado. O que fala a legislação é que quando está inadequado ou não executado ou excepcional, a chefia tem que justificar. Avaliação do plano de entrega. A quem compete? A chefia de nível hierárquico superior. Então, como eu falei lá atrás, a chefia da execução, ela vai encaminhar o seu plano de entrega para o seu nível superior, ele vai aprovar. Depois que esse plano de entrega ele foi executado, né, no prazo estabelecido lá no que foi planejado, ele vai ser avaliado pela chefia superior. Também tem os critérios de avaliação, que também é bem parecido com o do plano de entregas, e tem a escala. Então, bem parecido também, excepcional, executado muito acima, alto desempenho, executado acima do esperado, adequado, executado dentro do esperado, inadequado, plano de entregas e não executado. A única diferença é que, nesse caso aqui, não tem essa observação de estar justificando quando é excepcional ou quando é inadequado e quando é plano de entrega. Então, a normativa ela não faz essa previsão dessa justificativa. Aí, só com relação ao plano de entregas aqui, que quando está inadequado ou não executado, a Patrícia até no começo ela já falou alguma coisa. Então, eu faço o meu plano e aí a chefia fala, não está adequado, ou não foi executado. Aí o governo também, dessa vez, ele colocou a política de consequências. Então, se você é avaliado como executado, você coloca a sua justificativa lá, aí o chefe, então no mês que vem você vai executar essas atividades a mais. Não tem o banco de horas, mas você pode colocar essas atividades com relação a essas horas a mais no seu plano que você pode executar no mês seguinte. Então, você pode você pode entrar em acordo com a chefia nesse sentido. Se, no caso, no mês seguinte não for executado, ou a chefia avaliar que realmente não era aquilo que foi acordado, ela pode solicitar o desconto referente a essas horas. Então, a chefia vai mandar para a gestão de pessoas essas horas que não foi executado o trabalho para ser descontado, como se você fizer um paralelo por a frequência, seria a falta, né? Então, quando a pessoa falta hoje, ela não realizou, ou quando ela ela deve algumas horas, ela pode compensar essas horas no mês seguinte, então a gente pode fazer um paralelo nesse sentido. E se no mês seguinte ela não fizer essa execução, a gente faz o desconto em folha. Então, o PGD também é mais ou menos essa mesma lógica. Então, essa parte da avaliação. Aí, as considerações finais, vou passar a palavra para a Sani, para ela fazer. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Ficou as considerações finais para mim aqui, para falar um pouquinho com vocês. E eu já vou pedir para vocês prestarem atenção, sair do WhatsApp, parar de responder o e-mail, prestar atenção bastante aqui, né? Que são informações bem importantes. O início do plano, né, Sani? Quando que vai começar o novo PGD? A gente tem uma instrução normativa que fala que dia 31 de outubro, 31 deste mês, né, já começa a valer a instrução normativa 24. Então, no dia 1º de novembro, nós precisamos estar já dentro do novo PGD. Sani, quem já está no PGD vai ter que fazer documentação novamente? Sim, vai ter que fazer a documentação novamente. Nós vamos falar um pouquinho aqui do procedimento de adesão. Nosso sistema, nós vamos utilizar um sistema Petros, né? Ela é da Polícia Rodoviária Federal, mas mais de 200 órgãos estão utilizando esse sistema. Esse sistema foi recomendado pelo Ministério de Gestão e Inovação, né? Então, nós vamos utilizá-lo.
Esse sistema, ele não tem a parte inicial de procedimentos, né, dessa parte da adesão, né, do plano, porque ele precisa ser aprovado pela chefia. Então, nós provavelmente precisaremos né, nós vamos precisar documentar essa adesão novamente. E aí, nós faremos isso via Docs. Mas os procedimentos para adesão, nós vamos lançar para vocês já na próxima semana. E aí eu peço que vocês fiquem atentos aí como que vai ser a abertura desse processo de adesão do novo PGD. E nós vamos fazer esse início, né, esse comecinho de PGD. Sani, todo mundo vai ter que entrar de uma vez? Pode ser uma pergunta que você esteja se fazendo aí, né? Não, nós vamos começar com um piloto, né? Uns setores piloto para a gente testar o sistema, testar os nossos procedimentos, a fazer os ajustes necessários para quando chegar na grande maioria dos servidores, a gente já ter um caminho mais pavimentado, um caminho mais acertado. O piloto vai ser feito aqui pela Prodim, tá? Com as equipes da Prodim, então, Diretoria de Tecnologia da Informação, Diretoria de Gestão de Pessoas e a Coordenação Geral de Planejamento Institucional vai fazer parte desse piloto, juntamente com os servidores, né, das coordenações de gestão de pessoas nos campi, né? Então, esse piloto ele vai rodar no mês de novembro. Então, no mês de outubro, pessoal, nós vamos capacitar os nossos gestores e capacitar a equipe piloto. No mês de outubro. No mês de novembro, nós vamos rodar um piloto no Petros, né, para testar o sistema. Em paralelo, no mês de novembro, a nossa equipe vai aos campi, presencialmente, para dar o treinamento, falar um pouquinho do que nós falamos aqui, né, e com foco maior na parte do sistema. Então, em novembro, vocês vão receber uma visita nossa aí no campus, para a gente apresentar para vocês o novo sistema, tirar dúvida, ajudar a fazer os planos, se vocês precisarem. Vai ser um dia que a gente vai estar disponível aí no campus, junto com vocês, para a gente vencer essas etapas, tá? Como foi dito também na live, nós precisaremos ter as capacitações. Então, Sani, mas como que vou me capacitar? Onde que eu vou arrumar um certificado, né? Essa live, por exemplo, ela já vai ser certificada. Então, você vai poder utilizar esses certificados ao longo aí, né? Nós vamos fazer várias capacitações. Hoje, essa capacitação aqui, no dia 10, nós teremos outra capacitação para aqueles servidores que não conseguiram nos acompanhar. Faremos também as capacitações nos campi, que também vão gerar certificado. Estamos em fase de preparação para vocês, está saindo do forno já na próxima semana também, um curso no Moodle, no nosso Moodle, né? Então, vai ter um curso fixo lá, com tudo isso que o pessoal comentou aqui, né? Falando dos planos de entrega, falando dos planos de trabalho, falando um pouquinho do PDI, dando exemplos de como montar, né? O meu plano de trabalho, o meu plano de entrega, isso tudo para facilitar para vocês. O curso ele vai ter 2 módulos. O primeiro módulo nós já vamos soltar nessa próxima semana. O segundo módulo é específico para o sistema. Esse específico para o sistema a gente vai deixar para lançar mais para frente um pouquinho, tá? E para a gente não atropelar muitas coisas. Eu sei que o tempo está curto, mas nós vamos fazer com calma, vai dar tudo certo. O primeiro módulo a gente já vai disponibilizar na próxima semana para vocês terem contato com o material e também os certificados, e depois a gente vai soltar o módulo 2, referentes ao Petros, tá? Faremos as capacitações também com os gestores. Eu sei que é uma preocupação grande com vocês, assim, mas meu gestor ele não conhece o sistema, talvez ele não conheça, não consiga desenvolver tão bem assim o sistema, talvez não esteja acompanhando as mudanças no PGD. Fiquem tranquilos, nós vamos capacitá-los também, tá? Aí, pessoal, nós vamos trabalhar o piloto no mês de novembro. Estou vendo que está subindo aqui várias dúvidas aqui, né? Mas no mês de novembro nós vamos trabalhar com esse piloto. A partir do momento que nós fizermos os treinamentos nos campi com vocês, tá?
aí nós vamos liberar para o restante dos servidores ingressarem no sistema. Isso relacionado ao sistema. Agora, a adesão do PGD, eu peço a atenção de vocês, todo mundo que tem essa vontade ou quer continuar no PGD vai precisar fazer a nova adesão, tá? Vai precisar fazer essa adesão novamente. Então, até o dia 1º, todos que quiserem aderir precisarão abrir esses processos, desses procedimentos que nós vamos encaminhar na próxima semana. Então, fiquem atentos aí, tá? Acho que a parte mais importante, né, seria como e quais são os procedimentos aqui. Acho que eu consegui passar tudo. Se vocês tiverem alguma dúvida, nós vamos responder. Eu vi que tem uma dúvida sobre o curso da ENAP, né? Pessoal, o curso da ENAP, ele não traz a capacitação do 2.0, né? Ela vale, Sânia? Vale a partir, né, de agora. Não dá para ser um curso de capacitação feito há 6 meses, 1 ano, 2 anos atrás de quando você iniciou lá no PGD, lá na pandemia, na época da pandemia, logo após a pandemia. Por quê? Porque a normativa mudou, né, pessoal? Então, tentem fazer os cursos mais atualizados possíveis. A gente vai disponibilizar certificado de todo evento que nós fizermos aqui para ajudar vocês, tá? E é isso, pessoal. Eu vou passar a palavra aqui para a Patrícia. Se alguém da equipe aí tiver mais alguma coisa para completar, por favor, fiquem à vontade. Aí só assim, gente, agradecendo aí o pessoal a participação, né? E, assim, o contato é através do e-mail da comissão, que é esse e-mail aqui, e todas essas informações a gente vai colocar lá no site do IFTM do PGD. Então, quem quiser já dar uma olhadinha como é só ler o QR Code aqui, que vai ser direcionado lá para a página do PGD. Então, essa parte de cursos, procedimentos, live, essas coisas, vai estar tudo lá na página do PGD, tá bom? E perguntas? Acho que a gente pode começar aí lendo, né, as perguntas que estão no chat. Depois que a gente for respondendo, se as pessoas também se sentirem vontade, pode abrir o microfone e fazer a pergunta. Então, vamos começar pelo chat. Né? Vou lendo os comentários aqui. Acho que foi a Lorena que falou que o que me preocupa, na verdade, são as estruturas basilares, internet e energia. Isso quebra todo o processo. As tarefas ficam comprometidas. Podemos planejar e a execução ficará postergada. Lorena, o plano de trabalho, ele pode ser repactuado. Então, vamos lá. Você, vamos supor que no seu setor, o plano de trabalho é de 15 em 15 dias, que ele é pactuado, né? Aí você monta lá o TCR direitinho. O TCR, na verdade, é feito num primeiro momento. Você monta um plano de trabalho para 15 dias. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu no meu setor. Eu recebi uma solicitação de auditoria, acho que tinha mais ou menos uns 60 itens. E aí essa solicitação não estava dentro do meu planejamento quando eu fiz alguns compromissos com datas. Então, eu tive que remanejar algumas situações lá para atender essa auditoria que tinha um prazo mais curtinho. Então, você pode repactuar o plano de trabalho. É muito importante, pessoal, o seguinte: você não vai fazer seu plano de trabalho sozinho. Sabe por quê? Porque seu setor vai fazer um plano de entregas. E aí, o seu chefe, sua chefia, vai sentar com a equipe, falar, pessoal, esse nosso plano de entregas aqui é para um semestre. Então, vamos organizar. Aqui no setor, a gente faz o nosso plano de trabalho para 15 dias. Nós temos atividades que são a longo prazo e nós temos atividades operacionais. Então, dentro da nossa carga horária aqui de 80 horas, nós vamos colocar 40 horas para as atividades operacionais, que são atividades rotineiras, que você tem que fazer todo dia, né? E nós temos aqui que cumprir algumas coisas, lançar informações em algum sistema, alguma coisa assim. Foi pactuado um plano de trabalho com a chefia. No decorrer desse processo,
as dificuldades que você tiver, você precisa ter um canal aberto, um diálogo com a chefia. Por quê? Se chegar ao final dos 15 dias, você não cumpriu nem 30% do seu plano de trabalho, aí você chega para sua chefia, na hora que venceu, que não dá nem para remanejar mais nada, fala assim, nossa, eu não cumpri essa atividade. Sendo que no decorrer desses 15 dias, no dia 5, por exemplo, você já tinha a informação que o negócio ia embananar lá, você podia repactuar com a chefia e não repactuou. Então, a via é de mão dupla, vocês precisam ter contato para isso. E isso também vai ser considerado na avaliação que a chefia foi fazer de você. Então, precisa ter esse diálogo, tá, pessoal? Isso é muito importante. O plano de trabalho pode ser repactuado. E mais uma coisa, quando a gente começar a explorar o Petros não trabalha com situações retroativas. Então, o plano de trabalho precisa ser repactuado, porque depois que terminar o prazo, o Petros não vai deixar você fazer outro plano de trabalho, tá? Então, vamos aprimorar esse canal de comunicação com a chefia. Vamos lá. Pessoal, aí depois a gente fala sobre a inscrição do evento, vamos só focar nas perguntas aqui. Um bom plano de entrega seria definir os processos que farão a entrega. Foi o que imaginei mesmo, né? O exemplo que o Marcos deu, né? Inclusive, no ato de instituição do PGD, a gente recomenda que os setores façam um mapeamento de processo para que você tenha traçado, assim, fluxos, procedimentos, porque isso auxilia na gestão, no planejamento das atividades. Vamos lá. Então, reforçando o que a Sane falou sobre o início do programa de gestão. A nova normativa entra em vigor a partir de 1º de novembro, e a partir de 1º de novembro nós teremos uma equipe piloto testando o Petros. É necessário ter uma equipe piloto, pessoal, porque se for todo mundo de uma vez só, o número de ocorrências é muito significativo e a nossa equipe reduzida, e até porque a gestão do Petros não é nossa, é do MGI, né? Então, a gente precisa entender o sistema, fazer o ciclo completo para poder ter um pouco mais de intimidade com o sistema para poder auxiliar quando for ampliado para o grupo todo. Então, a partir de dezembro, nós já teremos todos os servidores, ou a grande maioria, já capacitados, e aí teremos condições de ingressar no Petros e explorar a ferramenta, tá? Para que em 2025, toda a totalidade de servidores que aderirem ao PGD já esteja dentro do Petros, tá bom? Vamos ver mais aqui. Não entendi que dia temos que aderir. Pessoal, nós vamos começar a soltar informações para vocês no e-mail, no site do PGD, sobre as orientações para adesão. Então, a primeira coisa é essa capacitação aqui, a gente vai soltar os procedimentos de adesão, então, não se preocupem previamente, aguarde a gente soltar os fluxos e procedimentos de adesão para que vocês façam as adesões, tá? Então, adesão, vocês aguardem a gente soltar os procedimentos. Gostaria de saber como será atrelado o trabalho de um componente de setor que não fará adesão ao PGD, já que os processos são todos entrelaçados. Ele terá avaliação também, monitoramento? Então, pessoal, essa pergunta foi muito boa. Quando a gente começa a entender a nova dinâmica do PGD, pelo menos eu faço a bandeira de que o PGD deveria ser até para todos. Aí você vai verificar com a chefia a modalidade que melhor atende o seu setor. Por quê? O PGD vai obrigar a chefia a ter um plano de entregas, vai obrigar a chefia das instâncias superiores a terem um plano de entrega. Todas essas chefias precisam estar no Petros para poder fazer as avaliações. Então, assim, você vai ter um retrato institucional repartido. Então,
o plano de trabalho, pela dinâmica, o ideal é que todos vão fazer, porque se você vai negociar com a sua equipe a confecção de um plano de trabalho, esse plano de trabalho também vai contemplar as pessoas que não estão no PGD, porque você vai fazer um planejamento de trabalho de um setor inteiro, entendeu? Então, eu acredito que as práticas do PGD, elas também vão ser extensivas para quem não aderir na questão de controle, porém, essa pessoa não vai estar no sistema, né? Mas, quem sabe, para o futuro aí, não vou dizer próximo, mas para o futuro, a gente já faz a institucionalização do PGD para todos. Vamos ver como fica o plano de trabalho de quem faz totalmente o operacional. Gente, por mais que você tenha uma sensação que você faz totalmente o operacional, quando você verificar no planejamento estratégico institucional, até a Sânia, acho que a Sânia deu exemplo, a Rose, falou da folha de pagamento, tem a ver com qualidade de vida. Você vai achar, não vou falar na totalidade, mas parte das atividades que você faz, você vai encontrar alguma diretriz estratégica institucional para você vincular. Depois, se o Marcos e a Sânia quiser complementar o que eu disse, que eles têm mais intimidade com esse assunto. Até 1/11, quem faz parte do PGD precisa refazer a adesão no DOCS, certo? Mas a parte das entregas continua sendo no gás, enquanto acontece o piloto do Petros. Exatamente, o usuário desconhecido, que eu não sei quem é. Enquanto a gente faz a transição, a gente vai continuar com gás, vai fazer o PGD normal no gás, porque a gente precisa fazer essa transição aos poucos, a gente precisa capacitar vocês. Então, até que a gente emita o sinal, ó, não sei se vai ser dezembro, janeiro, vamos ver o número de pessoas que já fez a capacitação, e aí a gente vai dar o comando. O que a gente tem certeza é janeiro de 2025, todo mundo no Petros, tá bom? Mas até que seja feita a transição, continua no gás. Eva, o 80% não é por setor. O que a gente combinou assim? Coordenação geral, ou se não tem, porque às vezes tem campos que não tem a dinâmica de coordenação geral, diretoria. Mas assim, hoje, por exemplo, não chega nem perto disso o número de pessoas no PGD integral, tá? Então, assim, a gente colocou um número, mas que na prática o número de servidores é bem abaixo disso, que aderiram ao PGD integral. Teria mais como falar sobre a capacitação exigida? Marcos, na verdade, assim, é uma capacitação, a gente pediu uma carga horária mínima de 10 horas de capacitação, e o que a gente tem visto? Tem cursos da ENAP que são voltados para o teletrabalho naquele formato antigo, e aí não vai acrescentar para você fazer. Então, o que a gente fez? A gente está preparando essas lives, a gente está preparando um Moodle, um curso de capacitação no Moodle, ofertado pelo IFTM, com uma dinâmica voltada para esse novo PGD, que traz as telas do Petros para você se capacitar. Então, internamente, a gente já está desenvolvendo capacitações para ofertar para vocês. Tem outras capacitações que estão disponíveis na ENAP, que são mais recentes, ou algumas questões assim de gestão do trabalho, que aí a gente pode até aceitar. A questão da essência do PGD naquele formato antigo é que a gente quer evitar, porque vocês vão fazer e não vão acrescentar em nada, que está na dinâmica antiga, entendeu? Então, por isso que a gente fez esse movimento de organizar uma capacitação interna para que vocês possam ter acesso a esse certificado. Sim, a gente está terminando de fechar o curso para divulgar para vocês. E o Moodle, ele é assíncrono, então, está dentro da sua disponibilidade. O Moodle não, né? O curso. Dentro da sua disponibilidade, não vai ser aula ao vivo, que demanda você se organizar para estar presencialmente naquele momento, não. Vai ser mais tranquilo. Eu queria convidar meus colegas para fazer alguns comentários e também verificar quem do grupo que está assistindo a live quiser abrir o microfone e também perguntar, fique à vontade.
Pois não, Abadi, fica à vontade. Abadi, abre seu microfone. Isso. Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos. Patrícia, eu não entendi direito. Não existe mais o teletrabalho 100%? E sim o máximo de 80%? Abadi, na verdade, é que vamos colocar vagas. Pense em vagas. Nós vamos ofertar 100% de vagas para o PGD presencial, 100% de vagas para o PGD parcial, que é aquele que alguns dias você fica em casa, alguns dias você vem na instituição, e 80% de vagas para o PGD, para o teletrabalho integral. Então, quer dizer o seguinte, vamos pensar numa estrutura de coordenação geral de administração e planejamento, aí do campus Uberaba, tá? Sim. Vamos calcular. 80% dentro dos servidores lotados nessa unidade. Você vai poder oferecer 80% dessas vagas para o PGD no teletrabalho integral. Você não tem essa obrigação de fazer isso. Só que, em fazendo, você vai observar que você vai limitar essa oferta a 80% da equipe dessa unidade. Tá? Então, permanece a possibilidade de ter o teletrabalho integral, porém, 80%, limitado a 80% das vagas. Aí a gente pensou em algumas dinâmicas referente assim, o quadro geral, mas aí tem os professores, nem todos os professores fazem o PGD, então a gente entendeu que uma dinâmica que abarcaria bem seria essa, porque é um grupo grande, né, da coordenação geral. Mas você pode, por exemplo, avaliar na sua equipe. Dentro da sua equipe, eu acredito que até porque a gente tem um relatório geral, né, do PGD no IFTM, dentro da sua equipe você não tem 80% dos seus servidores em teletrabalho integral. Sim. Foi claro? Não, é só isso que eu... O Abadi? Sim. Obrigado, Patrícia. Nada. Peraí, parece que chegou mais perguntas aqui. Perguntar da jornada flexibilizada, né? Então, vamos lá, gente. Reforçando o que é jornada flexibilizada. Não sei se vocês lembram, há alguns anos atrás, o IFTM autorizou a jornada flexibilizada, que é uma jornada que ela é permitida para setores que, historicamente, possuem atendimento ao público, são setores que não fecham, por exemplo, em alguns intervalos, são setores que precisam funcionar no mínimo 12 horas ininterruptas, e para esses setores que, historicamente, são CRCA, biblioteca, atendimento ao estudante, é possível a adesão à jornada flexibilizada. Essa adesão é mediante um processo com preenchimento de formulário específico, comprovação de algumas informações. Então, os servidores que têm adesão vigente à jornada flexibilizada, eles não podem aderir ao PGD. Foi feita uma consulta na Procuradoria, a Procuradoria emitiu um parecer de recomendação e o reitor está observando esse parecer. Então, não vai ser autorizado PGD para quem está em jornada flexibilizada. Partindo desse ponto, quais são as sistemáticas? Quem está na jornada flexibilizada está dando certo no setor. Geralmente, os servidores, eles fazem um combinado de horários de trabalho, onde um entra, por exemplo, desde as 7 ou às 8 da manhã até às 10 da noite, de forma que 3 servidores, por exemplo, conseguem contemplar esse atendimento ininterrupto ao público. Os servidores que, dentro da dinâmica, até com a autorização da chefia, desejar manter essa vinculação à jornada flexibilizada, vai permanecer da mesma forma e vai continuar batendo ponto. Agora, se o servidor sair da jornada flexibilizada, a primeira coisa que precisa ser feita no setor é verificar se um servidor sair, como é que fica a dinâmica dos outros servidores, porque o setor precisa continuar funcionando e o período de atendimento ao público é no mínimo 12 horas. Se o servidor sair, vai prejudicar essa dinâmica de atendimento, então tem que verificar. Se todos saírem e desejar atender, se todos saírem desejando ingressar ao PGD, primeira coisa, a chefia do setor tem que verificar se vai autorizar, tem que verificar a modalidade, talvez seja um setor que, em aderindo ao PGD,
a modalidade mais adequada seja a modalidade presencial, porque tem um atendimento ao público, é essencialmente a atividade daquele setor, essencialmente talvez não, mas assim, demanda atendimento ao público permanentemente, então, a não ser que eventualmente tenha algum regime de escala, mas eu vejo inicialmente a modalidade presencial como a mais adequada. Então é isso. Se sai da jornada flexibilizada, tem que ver o restante dos colegas como que ficam. Se sai todos, adere ao PGD mediante avaliação da chefia, mas na modalidade mais adequada para as atividades exercidas naquele setor. Vamos lá. Será possível aderir ao PGD parcial e depois concorrer a alguma vaga para migrar ao PGD integral, desde que a sua chefia oferte essa vaga, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de vedação de você trocar de modalidade do PGD. O que precisa ser observado é a natureza das atividades que são desenvolvidas no setor. Quer dizer, então, que um setor não poderá ter todos os seus componentes fazendo 100% de trabalho remoto? Um setor pode sim, um setor. O que precisa ser avaliado é dentro da estrutura de uma coordenação geral ou uma diretoria, os 80%, tá? Aí eu já da flexibilizada eu já falei. Márcia, no caso, assim, não é mais permitido, aí tem que verificar, tá? Porque, assim, o que é analisado na flexibilização? É o atendimento dos requisitos necessários para que o processo seja permitido, tá? Eu sei que teve uma avaliação da flexibilização pela comissão interna, então tem que verificar essa situação aí, tá? Acho que Marielle, não tem um rol de atividades, não. Vamos desvincular do antigo PGD. Aqui, a normativa vai trazer a natureza das atividades que se adequam ou não ao PGD e a chefia vai fazer essa análise, tá bom? Quem define se o PGD será implantado? Governo, reitoria, diretor? Quem define é o gestor máximo da instituição, Tiago. Porque o que acontece? Tem um decreto que como que fala? Regulamenta o PGD no âmbito da administração pública federal. Tem uma instrução normativa que traz normas operacionais e instrumentais para a implantação do PGD. Porém, o PGD é um ato discricionário do gestor da instituição. Então, por esse motivo, eles falam tem que ter um normativo interno emitido pelo gestor da instituição para poder autorizar o PGD. E foi o que foi feito aqui através de uma comissão. Tá bom? Mas, assim, te falo também que tem algumas instituições, inclusive Instituto Federal, que foi definido pelo reitor, que cada unidade, leia-se campus, reitoria, faz seu regulamento interno de adesão ao PGD, tá? É isso, gente. Eu acho que as perguntas, não sei se alguém mais quer abrir o microfone, e a Rose, e a Sânia, o Marcos querem também fazer alguns apontamentos. Gente, no IFTM, o PGD vai ser instituído num ato só. Não tem campus, não aderir ou não aderir. O PGD está instituído e a chefia a gente vai chamar a unidade de execução, que é um setor. A chefia da unidade de execução que vai avaliar o contexto e vai fazer adesão ou não ao PGD e vai autorizar os servidores daquele setor a fazer adesão ao PGD. Então, vamos pegar um exemplo prático. PROAD, reitoria, tem várias coordenações. Aí eu vou pegar um exemplo lá, a coordenação de execução orçamentária. Eu não lembro se tem alguma coordenação abaixo, mas vou pegar a coordenação de execução orçamentária. Ela está dentro de uma estrutura de uma coordenação geral que deve ser contabilidade e finanças.
ela está dentro dessa estrutura. Aí, a Willia, que é coordenadora, ela vai falar assim, aqui no meu setor tem uma dinâmica que permite adesão ao PGD. Ela vai fazer um requerimento de adesão ao PGD, vai conversar com os setores, com os servidores dela para ver qual que vai ser a modalidade que vai ser oferecida. Todo mundo vai fazer sua escolha, vai fazer seu ato individual de adesão, ela vai fazer uma solicitação de adesão ao PGD para a chefia imediata dela, e é isso. Unidade de execução é um setor. Esse setor vai aderir ou não ao PGD, conforme é feito hoje, né? Após a análise da dinâmica do seu trabalho, do perfil dos seus servidores. E é isso. O reitor autorizou o PGD através de um ato. Essa autorização feita, caberá a cada setor fazer sua adesão. Mas, gente, que a gente sempre fala até para os diretores, tudo depende de conversa, de dinâmica. Por exemplo, tem campos que tem uma dinâmica onde eles escolhem um dia da semana e todo mundo vai presencialmente naquele dia, porque é o dia que tem as trocas, as conversas, as reuniões. Então, tudo vai criando uma dinâmica legal, mas se os diretores e os gestores puderem atuar nesse sentido, fica mais bacana ainda, entendeu? E não fica aquela sensação de você nunca ver a pessoa, enfim, né? Tudo vai depender muito de como os gestores vão tocar isso. Certo, pessoal? Então, vamos lá, equipe, vamos despedir e agradecer essa turma. A audiência foi excelente. Teve alguém que não conseguiu assinar a lista, pessoal? Lembrando que, reforçando, né? Era importante entrar no módulo de eventos, se cadastrar no evento, depois escolher a atividade, porque a gente vai fazer 2 lives com o mesmo conteúdo, escrever na atividade, que aí hoje, na hora de fazer a inscrição no evento, dava certinho para fazer. Então é isso. Pessoal, obrigada. Eu vou parar de falar e vou passar a palavra aos meus colegas. Fiquei muito feliz com a participação e interação de todos. É só agradecer. Então, vamos fazer um favor, então, quem não conseguiu, manda o e-mail para o e-mail da comissão, que aí a gente verifica lá se vocês estão com a inscrição vigente, para a gente mandar esse certificado para vocês. Eu vou colocar aqui o e-mail da comissão, e vocês que não conseguiram... Coloca de novo, coloca novamente, Patrícia, por favor, o link da presença. Vou fazer, peraí. Assim, só agradecer mesmo, pessoal, agradecer a participação aí de todos. Nós vamos colocar aqui novamente, e a Patrícia pediu para que quem não conseguiu fazer assinar a lista de presença, encaminhe o e-mail, é isso, Patrícia? Para a coordenação, para a comissão. Esse é o link da lista de presença, tá? Quando abrir a página, você deve manter o código que está na primeira linha e na segunda linha você vai colocar o seu CPF. Eu acredito que abre nesse formato para quem fez a inscrição, tá bom? Para quem não deu certo de jeito nenhum, manda um e-mail para a comissão. Deixa eu pôr o e-mail aqui que eu já tinha até copiado, que a gente verifica lá no sistema e atende vocês também. E façam propaganda